Boa noite. Estamos iniciando mais uma webinar aqui na Clínica Previna. É a nossa segunda webinar do ano e sempre nós tivemos encontros presenciais aqui na clínica, muito festivo, muito bacana, mas agora com a pandemia tivemos que mudar nossos hábitos. E estamos agora na nossa linha do webinar e eu acho muito interessante que com isso a gente consegue aumentar muito o número de médicos que são sendo informados e a gente consegue ampliar muito mais a informação. Eu queria primeiro falar para vocês que o chat está aberto, então quem quiser fazer algumas perguntas pode fazer. E nós vamos ter uma enquete para ver quem já teve Covid nesse grupo que está participando. Então seria interessante, porque é um tema... Quem sabe que já teve Covid, né, Luiz? Quem sabe? Tem muitos que tiveram e não fazem ideia, né? E uma coisa que depois a gente até pode discutir, eu acho que até entre os próprios pediatras, pelo menos aqui na nossa região, poucos, assim, que eu fiquei sabendo que acabaram tendo. Pelo menos no nosso hospital, não sei se foi devido ao cuidado que nós tivemos ou não, mas eu acho interessante a gente responder para a gente ver depois uma porcentagem no final. Não me deixaram votar aqui, viu? Não te deixaram? Não. O meu também apareceu, depois sumiu. Depois ele vai proporcionar de novamente para a gente. Então, vamos começar com a webinar interativa. Interativa por quê? Quando eu combinei com o Marcos Aurélio Safad, que eu falei, em vez de dar uma palestra, o que decidir há 1 mês e meio, 2 meses atrás, o que estaria acontecendo hoje. Deixa eu votar só aqui. Pronto. Tá. Também não me deixaram votar. Viu? Então, eu tinha combinado com ele, quer dizer, o que a gente vai decidir um tema daqui 1 mês e meio, nós não sabemos o que está acontecendo. Covid, todo dia tem novidade, todo dia tem um artigo novo, todo dia tem alguma novidade. Então, a ideia foi ser interativa, onde que a gente tentaria fazer um tipo de uma roda viva, a gente iria fazendo pergunta para ele, e ele brilhantemente aceitou em responder. O tema seria, então, atualização, controvérsia, expectativas, um olhar para o presente e para o futuro. O Marco Aurélio Safad, médico especialista em pediatria e infectologia pediátrica, Sociedade Brasileira de Pediatria, atualmente diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Tenho, assim, verdadeira admiração por você, principalmente por um congresso na Grécia, onde que eu chego lá, o único palestrante brasileiro falando sobre meningite, meningocócica e pneumonia, o pneumococo, era o Safad, falando inglês das brilhantes palestras, isso. Achei aquilo lá muito interessante, que não tinha nenhum brasileiro lá, a não ser você falando. Então, realmente brilhante. Obrigado. Agora, antes de passar a palavra para você, eu queria agradecer muito aos meus queridos amigos e companheiros aqui que vão ajudar a gente a comandar essa webinar. E eu queria agradecer em especial ao Dr. Aldair Albano, médico ginecologista, obstetra da Unicamp. Ele fez administração e gestão de saúde pública, ele é consultor palestrante, ele tem duas coisas interessantes no currículo dele. Ele foi o primeiro gestor a trazer a campanha de vacinação do influenza para o Brasil, aqui na Campinas, quando ele era secretário de saúde. E foi também o primeiro a trazer o SAMU para o Brasil, também como secretário da saúde de Campinas. Então, acho que ele tem é sempre interessante conversar com ele sobre vacina, ele tem uma visão bem global, quer dizer, um ginecologista que ele partiu com a visão de campanhas de vacina, tudo, é muito interessante as opiniões dele. A Carol, Ana Carol Ticiano, que é pediatra, ela é médica lá do Hospital Vera Cruz, que a gente trabalha, ela é muito participativa, está fazendo um curso muito interessante agora sobre aprendizado nas crianças. Eu acho isso, eu falei, Carol, você merece meus parabéns por ter desenvolvido está fazendo todo o curso de pós-graduação dela. O Antônio Giroto, também que é médico lá do Hospital Vera Cruz, ele é pediatra, intensivista, gestor agora, ele realmente é uma pessoa muito capacitada e que também veio ajudar a gente aqui, cooperar a gente aqui no nosso webinar. O Breno, infelizmente, como um bom intensivista, não conseguiu participar, mas ele deixou algumas perguntas para nós. A Sinara é hematologista, pediatra, tem consultório
muito grande aqui em Campinas, uma pessoa muito atuante nas redes sociais, passando sempre informações fidedignas. O João Luiz e a Lourdes, vou falar os dois juntos, que os dois têm uma história muito interessante. Eles foram residentes aí da Santa Casa de São Paulo, depois tem até para conversar com eles, tá? Eles são fã número 1, desde que eu conheço eles há 35 anos, Santa Casa é o caminho deles, eles adoram aí. Os dois são pediatras e trabalham também aqui no Departamento de Pediatria do Hospital Vera Cruz. E a Paola, ela é médica, pediatra, se formou na Unicamp com especialização pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom, antes de passar para você, eu queria muito agradecer pela gentileza, disponibilidade e generosidade em atender nosso atendimento, sabe? Você é uma pessoa muito querida, muito obrigado. Então, agora nós vamos passar as perguntas. Eu vou fazer só 2 comentários no início. No último webinar que nós tivemos com o Condino aqui, eu fiz uma pergunta no começo para ele, ele não deixou a resposta adequada e, pelo jeito, também não vai ter. Então, assim, a pergunta que eu tinha feito, e depois todo mundo começou até a gozar de mim, seria assim: como será nosso Natal? Como será nosso Ano Novo? Como será nosso Carnaval? Não sei se vai poder nos ajudar ou não. Tá bom? Bom, para começar, só para dar o start, eu queria saber para você se a gente poderia mudar o termo pandemia por sindemia. Eu tenho lido nos jornais e o pessoal tem usado esse termo sindemia. Achei bem interessante isso, que muitas vezes é uma coisa, a gente fica só discutindo o vírus, e a impressão que dá é que existe toda uma coisa muito maior acima disso. O que você poderia nos ajudar em relação a isso? Você acha correto mudar, em vez de chamar de pandemia, chamar de sindemia? Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigado, Luiz, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com amigos queridos, né? E mais numa troca de ideias e num bate-papo informal. Eu acho que esse formato ele é um formato mais dinâmico, né? Mais agradável, né? Menos cansativo do que a gente vir aqui e dar uma aula. Então, a ideia realmente é trocar ideias e experiências, e há ainda muitas dúvidas e muitas lacunas no conhecimento em relação a essa doença. Como você corretamente colocou, a gente aprende diariamente, né? E não só na nossa experiência pessoal, mas também a literatura tem sido pródiga, né? Eu não me lembro dos meus anos aí de medicina, quantidade de papers e trabalhos surgindo diariamente, e a gente ávido, né, por buscar essa informação. Então, realmente, a gente aprendeu muitas lições durante essa pandemia, alguns conceitos que tínhamos, nós revisitamos esses conceitos, e essa humildade é muito importante nesse momento, reconhecer, né, que é um processo ainda de aprendizado. E uma das coisas interessantes foi essa história da sindemia que você está colocando, né? Então, esse é um termo que não é novidade, é um termo que já existia, mas ele voltou muito forte nessa semana, em consequência de um editorial que foi escrito no Lancet, né, pelo Richard Horton, que é o editor do Lancet, e que ele escreveu um editorial. Ele está disponível, quem tiver curiosidade, só colocar offline Covid-19, que você vai, Lancet, que você vai ter acesso a isso. E um dos pontos que ele coloca, Luiz, é que o termo sindemia se aplicaria a situações onde, vamos dizer, uma determinada doença infecciosa, o impacto dessa doença transcende um pouco as características do próprio vírus. Então, muito do que você tem do impacto daquela doença está atrelado a doenças e situações que ocorrem e que, vamos dizer, maximizam o impacto da pandemia. E é exatamente o que a gente está observando. Então, em relação ao SARS-CoV-2, né, o que a gente aprendeu é que existem situações clínicas, e não só clínicas, mas de desigualdades sociais, características étnicas, né, e bolsões de fragilidade na população, que exacerbam demais o impacto dessa doença. Então, uma das conclusões desse editorial dele é que a abordagem como sindemia e não como só uma pandemia visa principalmente que a gente busque estratégias que, de fato, limitem o impacto dessa doença, e estratégias que vão além
da busca de vacinas, que vão além da busca de antivirais específicos, mas que toquem na ferida de muito daquilo que a gente está observando com essa pandemia, que é um impacto desproporcional, não só em determinados grupos etários, mas também um impacto desproporcional étnico, né, racial e socioeconômico. Então, em todos os países do mundo, especialmente naqueles onde essas desigualdades são mais impactantes, a gente está vendo um impacto muito desigual e desproporcional dessa pandemia. Então, acho que é o momento de cada vez mais a gente discutir, né, no combate aos danos que isso traz, revisar um pouco, né, as nossas políticas de saúde, de educação, de todos os aspectos, para tentar fazer da nossa sociedade algo mais justo, né, mais equânime e que gere, vamos dizer, cada vez menos desigualdades no futuro. Em resumo, né, é isso mais ou menos o que a abordagem de uma sindemia tenta nos lembrar. Acho que seu microfone está em mudo, Luiz. Muito obrigado. Realmente, isso que a gente tem visto, eu acho que se a gente sair dessa pandemia, ou sindemia, com um conhecimento mais amplo perante a sociedade, acho que já estaremos realmente no lucro, né? Que vai ser difícil. Bom, eu vou passar agora para o Odair Albano, por letra alfabética. Odair, tem a palavra, vamos ver qual vai ser a sua pergunta, que você gostaria de perguntar para o Marcos. Boa noite, Luiz Ferri, boa noite, Marcos, aos colegas que estão presentes e àqueles que nos assistem, né? É um prazer, né, ter o Marco aqui com a experiência que ele tem, né, de grande infectologista, de pediatra. Mas eu vou fazer um desafio, Marco. Há 8 anos atrás, uma grande publicação chamou a atenção e falava em spillover, em aumento ou agravamento no processo ecológico da invasão das zoonoses no ser humano. É curioso, porque isso há 8 anos atrás teve um impacto, foi um best-seller, mas passou batido. Como é que você está vendo esse crescimento? Porque nós que estamos no cotidiano, na clínica médica, em todos os momentos a gente ouve falar que tem um novo vírus, num novo local e uma relação com os animais, né? Tem sempre o morcego presente, tem as aves nas influenzas, quer dizer, nós estamos sempre, tendo que voltar a conhecimentos, né, de zoologia, inclusive, para tentar entender todo esse ciclo. Então, qual é o tamanho que você vê dessas zoonoses que se adaptam ao ser humano, né, que são animais, mas que se adaptam ao ser humano? Nós temos que ter preocupação realmente, isso tende a crescer ou é algo que está sob controle? Não, eu acho que, bom, obrigado pela pergunta, Odair, eu acho que esse é um tema muito interessante. Eu escrevi até um editorial, né, para o Jornal de Pediatria, logo no início dessa pandemia, lá no mês de março, e o finalzinho do meu editorial, o último parágrafo, eu faço um comentário muito sutil, muito breve, mas tem tudo a ver com a tua colocação, né? Então, a gente discute há muitos anos, né, a história o surgimento de uma pandemia, o risco de uma pandemia, e a gente sempre tinha a nossa, vamos dizer, o nosso raciocínio para o vírus influenza, né? Então, a gente sempre imaginava que, como foi lá em 2009, mas foi, vamos dizer, um vírus que não teve assim um impacto, vamos dizer, tão dramático assim na população, mas a gente imaginava que o surgimento de uma pandemia estaria atrelado a um vírus influenza. Por quê? Porque é característica do vírus influenza essa ocorrência de cepas de influenza que infectam espécies que não a do ser humano, mas que numa determinada situação, ou fruto de mutações sucessivas, ou fruto de rearranjos genéticos, né? Ou seja, você tem lá uma determinada influenza, um vírus influenza que é exclusivo de aves, e um vírus influenza humano, e por alguma razão eles vão lá e infectam ao mesmo tempo uma outra espécie, como por exemplo um porco, criam lá um rearranjo genético e surge uma cepa com capacidade de sair do porco para o ser humano e, mais importante que isso, com capacidade de transmitir de um ser humano para outro. Pronto, cria-se a possibilidade de uma pandemia e a gente imaginava que isso estaria relacionado ao vírus influenza. Foi uma surpresa para a gente, né, a ocorrência do coronavírus.
Por que surpresa? Porque se fosse, vamos dizer, uma pandemia por um vírus influenza, até de igual virulência a esse SARS-CoV-2, nesse momento, né, quase um ano depois do surgimento, é óbvio que a gente já teria uma vacina, né, prontinha, porque para fazer uma vacina para influenza é rápido. A gente tem vários antivirais aí que não são maravilhosos, mas que desempenham um determinado papel. A gente conhece no vírus influenza quais são os vetores de transmissão, a dinâmica de como interferir nisso. Então, a gente teria muito mais elementos para combater essa pandemia do que, infelizmente, a gente teve oportunidade com esse novo coronavírus. Mas se a gente lembrar a origem desse novo coronavírus, né, é um coronavírus zoonótico, a exemplo dos outros desse século, do SARS, agora conhecido como 1, e do MERS, né, que surgiu no Oriente Médio, e são vírus que surgiram, Odair, fruto, talvez, de uma necessidade de reflexão de alguns hábitos do ser humano, né? A gente tem que respeitar, vamos dizer, culturalmente esses países, mas ele surgiu num cenário de essas feiras que abrigam uma intensa concentração de seres humanos, uma intensa concentração de animais silvestres que são capturados e são trazidos para fora do ambiente, do habitat deles, vivos, né, junto com animais mortos, todos convivendo dentro de um mesmo local, de um cenário que é absolutamente propício para o surgimento desses vírus respiratórios. Então, é absolutamente razoável supor que esses vírus respiratórios continuarão a surgir, né? Se nós não tivermos uma atitude, vamos dizer, de rever um pouco, né, de como funcionam esses mercados, de novo, eu repito, respeitando, né, os limites culturais de cada um desses povos, respeitando a individualidade, mas é necessário a gente revisitar a maneira como esses mercados, né, úmidos funcionam, porque eles realmente são uma bomba relógio para o surgimento desses vírus respiratórios zoonóticos. Vale a pena lembrar que a história das pandemias nos ensina isso, e nos ensina também que, de certa forma, a gente tem visto uma diminuição da letalidade atribuída a essas pandemias ao longo da humanidade, né? Então, provavelmente, essa pandemia pelo SARS-CoV-2, se tivesse ocorrido há 100 anos atrás, ela evidentemente teria sido devastadora para a humanidade, muito mais do que essa, né, em função de uma série de aspectos. E outro ponto final que eu queria deixar nesse comentário é lembrar que a gente espera a ocorrência de mutações nesses vírus. Então, é razoável supor pequenas mutações, que às vezes não vão trazer muito impacto nem clínico, nem de eventual resposta de anticorpos de vacinas, etc., mas podem haver mutações, e quando essas mutações ocorrem, de forma geral, a tendência é que eles transformem esses vírus, né, em vírus com maior capacidade de transmissão, mas com menor virulência. Essa é uma característica, vamos dizer, do que acontece quando esses vírus respiratórios pandêmicos surgem e são alvos de sucessivas mutações que, de forma geral, têm uma tendência a reduzir a virulência desses patógenos para a comunidade. Eu queria compartilhar com os colegas, você vê que é interessante, nós estamos aprendendo um monte de coisas. E eu li há uns meses atrás sobre morcegos, né, que estão sendo muito colocados. E, na verdade, parece que os morcegos eles são transportadores assintomáticos, porque o sistema imune dele está preparado para infecções. Só que eles têm acesso a muitos animais. No caso do SARS-CoV-2, parece que é o pangolim, que é um dos mais traficados no mundo, né? Os que tem o maior valor comercial. Exatamente, o pangolim é super cobiçado lá na Ásia, né? É uma espécie de tamanduá, não sei se já viram um pangolim, eu confesso que eu não conhecia. É um tatuzinho, mas quando né? surgiu, eu fui buscar a imagem do... É um tatuzinho, mas é um tatuzinho especial, né? Não é um tatu tão simplório, ele é um tatu diferente. E isso ainda não se sabe, né? Porque ele cruza espécies, né? O coronavírus, ele cruzou espécies. Então se supõe, e são espécies de mamíferos, se supõe que esse pangolim tenha sido aí a espécie que ele utilizou até chegar no ser humano, mas isso ainda não foi provavelmente como o camelo foi, provavelmente como o camelo foi na MERS. Exatamente. E a civeta foi na civeta no 2002. Exatamente, né? É isso aí.
É exatamente isso. Obrigado, Marco. Marcos, muito obrigado. Agora, de qualquer maneira, temos que cuidar do ambiente, né? Quer dizer, a parte ecológica que é fundamental, pelo que eu entendo em tudo. Respeitar o ambiente. Né? Não, esse que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Carol, agora se você quiser fazer sua pergunta. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui conversando com o Dr. Marco. A gente sempre vai atrás de você nos congressos. É uma honra estar aqui, viu? Obrigada. Obrigado, Carol. Muito obrigado. Eu tenho interesse muito grande na parte escolar, principalmente quando a gente começou a ver que ela começou a ficar muito prejudicada nas crianças por causa dessa pandemia. E aí a minha pergunta é, porque eu li que o CDC europeu, ele cita claramente que fechar as escolas deve ser o último recurso nos esforços para controlar uma pandemia, né? E aqui no Brasil a gente já está batendo o incrível recorde em algumas cidades, 250 dias sem aula. E praticamente todas as cidades já diminuíram a transmissibilidade, já tem leito de hospital disponível, alguns hospitais de campanha já fechados. Então, eu queria saber se o senhor acha que é possível a gente criar protocolos, como pediatras, protocolos claros, orientando o fechamento e depois uma posterior abertura dessas escolas para as futuras pandemias que virão. Porque a gente fica à mercê, às vezes, de decisões, cada município tomando a sua, né? E fica divergente, e como o senhor falou, aumentando ainda mais esse abismo que já existe na cultura, na sociedade, enfim. Então, essa é uma preocupação muito grande. Sua pergunta é um tema de suma relevância, né? É um assunto para uma live inteira. Né? Obrigado por ter trazido, Carol. Eu acho que ele é realmente muito importante. A gente tem aí alguns legados negativos dessa pandemia no Brasil, né? Vários, né? De exemplos de políticos, de uma série de coisas, mas talvez, na minha opinião, o legado mais negativo do Brasil no que diz respeito ao combate à pandemia tenha sido aquilo que eles fizeram com as crianças, né? Essa interrupção escolar que nenhum país do mundo, né? Fez como o Brasil, você corretamente colocou, são praticamente aí 7 meses já, 8 meses que a gente está caminhando com escolas fechadas. Então, não há nenhuma dúvida, Carol, que o prejuízo do fechamento das escolas é inequívoco para as crianças. Prejuízo cognitivo, prejuízo comportamental, prejuízo para a saúde mental, prejuízo para a saúde física, né? Em algumas camadas da sociedade a gente sabe que a gente está colocando as crianças em risco ao tirá-las da escola. A evasão escolar é um fenômeno que a gente vai vivenciar daqui para frente. O impacto em longo prazo dessa interrupção das aulas é algo que não há nenhuma dúvida que vai ficar como uma marca triste, né, dessa pandemia para a população de crianças. E a priorização, né, da abertura das escolas não foi feita aqui. A gente abriu bar, a gente abriu igreja, a gente abriu balada, a gente abriu cinema, a gente abriu teatro e as escolas ficaram por último. É realmente incompreensível isso. A gente tem algumas evidências científicas que a gente não pode ignorar. Claro que há muitas incertezas e muitas dúvidas, mas tem muitos dados científicos, e os dados científicos nos mostram que as crianças, especialmente as crianças nos primeiros anos de vida, o retorno das crianças às escolas, nos países em que isso foi feito, dentro de um cenário epidemiológico de redução de casos e dentro de critérios de segurança implementados na escola, foi uma experiência exitosa no que diz respeito ao impacto disso na transmissão do vírus na comunidade. Então, nós temos que ter clareza que retornar às aulas não é que não vai ter caso em criança. Claro que vai ter, é óbvio que vão ocorrer casos, é óbvio que vai ter transmissão, as crianças podem sim transmitir. O que a gente precisa entender é se os estudos realizados, né, mostraram que houve impacto mensurável desse retorno escolar ao comportamento da pandemia na comunidade. Porque é muita inocência imaginar que a interrupção das aulas blinda as crianças de se infectarem. Não é verdade. Os estudos de soroprevalência mostram que os índices
A gente fez aqui em São Paulo esses estudos e os estudos de soroprevalência mostraram que as crianças, sim, se infectam, né? Mas a gente tem já hoje dados consistentes, e isso não é incerteza, isso é certeza. A doença tem um impacto desproporcionalmente menor nas crianças. Então, há casos graves, há hospitalizações, a gente pode discutir mais à frente a síndrome inflamatória multissistêmica, que a gente viu vários casos, tudo, são casos potencialmente graves, mas são a exceção, não são a regra. Se a gente pegar 100 crianças com influenza e 100 crianças com Covid-19, eu não tenho nenhuma dúvida que os 100 casos de influenza em crianças provavelmente hospitalizarão mais, etc. Né? Nos Estados Unidos, até agora, eles têm mais de 200 e tantas mil mortes, 0,1% delas ocorreram abaixo de 21 anos. Não estou falando em criança só, criança e adolescente. Quer dizer, para cada morte abaixo de 21 anos, você tem 1.000 mortes acima de 21 anos. Né? Então, é isso que a gente tem que levar em conta, né? Fazer um retorno às escolas de maneira sensata, com normas de segurança implementadas, com possibilidade de testagem, não pode esquecer isso nas escolas. Eu não sei como é que está aí em Campinas essa decisão, mas se você tem uma queda consistente de casos, como a gente tem observado na maioria dos locais aqui em São Paulo, isso é inequívoco. Se você tem a possibilidade de implementar essas medidas que a gente aprendeu que são importantes e ter a testagem, né, oportuna, que permite identificar a ocorrência de casos e rastrear, a gente deve seriamente levar isso adiante, porque protelar a interrupção das aulas, na minha modesta opinião, é um equívoco neste momento, né? Claro que vocês estão vendo na Europa agora um retorno da atividade do vírus, isso provavelmente vai motivar, por parte dos europeus, um passo para trás em algumas das flexibilizações que eles fizeram, mas tenho certeza que fechar de novo as escolas lá só vai ocorrer depois de tomadas várias outras medidas e se eles não, vamos dizer, obtiverem sucesso com essas outras medidas. Nunca como primeira medida. Vários estudos saíram mostrando que o fechamento das escolas teve impacto muito limitado no comportamento desse vírus na comunidade. Ele não é igual à influenza, onde as crianças, de fato, são relevantes vetores de transmissão. Pelo menos à luz das evidências atuais, não é isso que temos visto. A gente percebeu, porque eu trabalho no pronto-socorro, então a gente percebeu que a quarentena teve um aspecto muito positivo, que foi uma diminuição absurda dos casos de síndrome respiratória aguda grave, né? Principalmente o impacto dos lactentes, com a diminuição da circulação do VSR. E isso tudo a gente fica pensando, será que de repente mudar esse calendário escolar, será que a gente consegue trazer uma qualidade de vida melhor para essas crianças? A gente fica pensando nisso tudo, né? Esse é um tema interessante, Carol. Você sabe que eu faço vigilância de vírus respiratório na Santa Casa, né? E num hospital privado que eu trabalho aqui em São Paulo. Eu faço um estudo na Santa Casa. Toda criança que chega hospitalizada por quadro respiratório, a gente colhe um painel, um painel molecular para ver todos os vírus. E fazemos isso já há alguns anos. Eu tenho mais de 30 anos aí de pediatra. Eu nunca vi um ano como esse, Carol. Acabaram, não vou dizer acabaram, mas a gente quase não viu bronquiolite, a gente quase não viu influenza, só identificava SARS-CoV-2 e outros vírus que a gente achava aqui, um rinovírus, um adeno, mas nem sei se eles tinham algum papel, né, como causadores do quadro daquelas crianças. Então, nenhuma dúvida que houve um impacto dramático na redução desses casos, principalmente de bronquiolite. A gente tem duas hipóteses para isso, né? Uma, evidentemente, o isolamento, né, e o distanciamento social, a interrupção das atividades escolares para esses vírus, ela é contundente, as crianças estão em casa, sem contato com outras crianças, esse é um aspecto. E tem um aspecto que a gente está tentando descobrir, Carol, mas a gente não tem certeza ainda, que é da competição dos vírus. Esse é muito interessante. Olha, que interessante. Será que um vírus, quando surge, ocupa um nicho e faz com que isso, vamos dizer, afaste os outros vírus num primeiro momento
Então, a gente até acha que é um pouco dessas duas coisas, em maior ou menor grau, mas isso a gente vai ver nos próximos anos. E outra coisa que eu vou falar para vocês aqui como provocação, mas que eu estou muito curioso para ver, mas essa é uma resposta, VR, que a gente só vai ver daqui uns 10 anos, 20, é o seguinte: nós temos uma coorte de bebês que agora, em dezembro, completa, vamos dizer, 1 ano de idade, que não tiveram vírus sincicial respiratório, que não tiveram bronquiolite. Olha! E a gente sabe que é uma doença que, quando o bebê completa 1 ano de idade, 70%, sei lá, 60% deles já teve contato com o vírus. Alguns fazem um resfriadinho, mas alguns fazem formas graves. Vocês que são pediatras sabem isso tão bem quanto eu. Internam, etc. E alguns estudos mostram que ter bronquiolite grave numa idade tenra parece ser um fator de risco, em alguns estudos, para broncoespasmo recorrente, crise de sibilância, asma, etc, etc, etc. Então, minha provocação aqui é: será que esta coorte, que ganhou 1 ano de idade sem ter tido vírus sincicial respiratório, e que vai ter vírus sincicial respiratório agora com mais de 1 ano de idade, e que, portanto, que vão ter essas complicações, com menos chance, né, de induzir esses quadros em longo prazo, e eles vão ser poupados disso aí? Então, essa é uma coorte de crianças que eu tenho muita curiosidade de estudar, e convido aqueles que gostam de fazer pesquisa para a gente se juntar e fazer um estudo multicêntrico aí dessa coorte de lactentes desse ano. Interessante, muito obrigada. Nós pediatras estamos loucos para saber isso, né? Afinal de contas, esse ano até esquecemos de tratar como que se trata bebê sibilante, né? Faz tempo que você não ouve o sibilo, né, Nossa, faz só atrás. E a primeira coisa, os casos que eu peguei de coronavírus, eu vou lá escutar e não escuto nada de sibilo. Isso que é a minha frustração. Aliás, né? A maioria dos casos em criança nem sintoma tem, né? Você diagnostica porque o pai fica doente, aí você colhe da criança, descobre que ela está infectada e ela passa pela doença, na maioria das vezes, sem sintoma. Por um acaso vai lá colher o exame por causa que o pai está, né? Que a família está. Eu queria passar para a Sinara. A Sinara parece que queria fazer alguma pergunta também sobre escola. Aproveitar já o tema que foi tratado. Sim. Boa noite, doutor Marco. Tudo Boa bem? Noite. Tudo bem. É uma honra, na verdade. Honra minha, Sinara. Hoje com o senhor. A minha pergunta também vai muito de encontro aí com a pergunta da Carol sobre o retorno escolar. E são duas perguntas em uma, vamos dizer assim. Reiterando aí o que o senhor nos explicou tão bem, né? As crianças, elas, devido aos dados, aos estudos internacionais publicados, elas adoecem pouco, elas têm uma baixa gravidade e hoje já se sugere, inclusive, que elas não são tão parte importante na cadeia de transmissão, né? Elas não têm esse impacto como se achava que tivessem quando a gente inferia os dados do influenza, né? Como o senhor mesmo disse. As crianças são um grupo de risco, tanto que estão na vacinação de 0 a 5 anos para influenza como grupo prioritário. E aí eu tenho uma grande dificuldade aqui no nosso país de ter acesso aos reais dados de incidência, de letalidade do SARS-CoV na infância. Esses dados eu não vejo que eles são amplamente divulgados, por mais que a gente tente entrar no DataSUS, as informações são muito desencontradas. E por que nós não temos uma divulgação tão ampla para podermos elaborar um verdadeiro plano escolar baseado em evidências científicas robustas aqui na nossa região, né? Levando em consideração todos esses dados relevantes que a comunidade científica internacional já colocou para nós. Então, como que a gente pode mudar esse cenário e traçar um plano escolar real, seguro, para que professores, funcionários, famílias se sintam seguros. E não só nós, profissionais, nos sentimos seguros, porque a gente lê publicações internacionais. Então, eu queria que o senhor nos esclarecesse frente a isso. Então, obrigado, Sinara. Eu concordo em gênero, número e grau que a geração de dados locais ela é crucial para a gente entender o comportamento de uma doença, né? E a despeito da gente ter dados internacionais, os nossos dados são fundamentais, porque há peculiaridades na nossa população, né, que exigem que a gente colete esses dados para tentar entender melhor
como a doença se comporta. Então, eu concordo quando você diz que os dados mostram que a doença ela é mais leve mesmo nas crianças, com muito menos risco de hospitalização, com muito menos risco de morte. Ele existe, mas é muito menor. A dinâmica da transmissão, eu acho que ainda não é totalmente clara, sabe, Sinara? A gente ainda não tem total clareza, mas, de fato, como você corretamente colocou, a maioria dos estudos tem apontado que as crianças transmitem, sim, o vírus, né? Mas as crianças menores parecem transmiti-lo com menos intensidade que outros grupos. A gente ainda precisa amadurecer mais esse dado. Talvez uma explicação possível para isso guarde relação com as manifestações clínicas. Então, lembrar que se um de nós contrai a Covid-19, ou se você tem 100 adultos com Covid-19, você vai ter um percentual relevante desses adultos que vão ter sintomas. Então, eles vão tossir, vão espirrar, vão ter coriza, vão vomitar, vão ter uma respiração, né, intensa, etc. E se você pegar 100 crianças com Covid-19, a grande maioria não vai ter sintoma algum. Então, não tosse, não espirra, não tem coriza, não vomita, etc. Então, provavelmente, isso também, de certa forma, responde pelo fato de por que as crianças, especialmente as pequenas, talvez não sejam tão importantes transmissores, mesmo verificando cargas virais aí, relevantes nas vias aéreas, como alguns estudos sugerem, né, para essas populações. Os dados nacionais que eu tenho visto, Sinara, aqueles boletins epidemiológicos, se você for olhar ali nos detalhes, os últimos boletins têm informado nos casos de óbitos por síndrome respiratória aguda grave associadas à Covid-19, né, no ano de 2020, por grupo etário. Então, eu olhei o último boletim, e nesse último boletim a gente tinha... Bom, nos Estados Unidos eu falei, é 0,1%. Aqui no Brasil eu fiz o cálculo, de acordo com o último boletim, e era 0,6%. 0,6% das mortes por Covid-19 aqui no Brasil ocorreram abaixo de 19 anos de idade, de 0 a 19 anos. Dados de grupos de risco em crianças, a gente não tem aqui entre nós, mas tem uma publicação que saiu agora, uns 15 dias atrás, depois eu posso compartilhar com vocês, que é do MMWR, americana, e que identificou nos Estados Unidos, pela primeira vez, é a primeira publicação que eu vejo isso, grupos de risco em crianças. E um dado que a gente já observava entre nós aqui, que chamava atenção, e eu tenho certeza que aqueles que estão me ouvindo, que já viram pacientes assim, é que para a população jovem, e não foi diferente para as crianças e adolescentes lá, um fator de risco que foi protagonista de chance de hospitalização e morte, obesidade. Então, obesidade foi o segundo principal fator de risco para a morte entre crianças e adolescentes. O primeiro foi doença pulmonar crônica, né? Então, a gente vai começar a compreender melhor os fatores de risco em crianças, né? Mas seguramente a obesidade é algo que a gente tem que olhar com muita atenção, porque tem sido um fator de risco muito importante para determinar a gravidade, né? Naqueles raros casos de mortes e hospitalizações que a gente tem em crianças. Tem um dado do Ministério também que diz respeito à síndrome inflamatória multissistêmica, que se tornou uma doença de notificação. Então, eu entrei em contato com o Ministério na semana passada, né, há uns 10 dias atrás, e há 10 dias atrás nós tínhamos reportados no Brasil inteiro, Sinara, 380 casos de síndrome inflamatória multissistêmica, com 20, não lembro se 21 ou 23 mortes no Brasil inteiro, né, associado a essa síndrome. Isso de 10 dias atrás, agora o número já deve ser outro. Uhum. Aqui na região, a gente só consegue ter acesso aos dados da rede privada. Então, o que eu tenho acesso aos dados da rede privada é que de março para cá, teve um óbito na faixa etária de 0 a 9 anos. Então, aqui, isso é o que eu tenho de dados na rede privada. Mas não temos dados da rede municipal, né, da rede pública de atenção à saúde. E eu acho que é por isso que esses dados tão obscuros desfavorecem tanto um planejamento para o retorno escolar, né? Porque não se divulga, né?
você tem razão. Lá na Santa Casa e no hospital privado que eu trabalho, que é é o maior hospital privado pediátrico, né, que a gente tem em São Paulo, a gente já, juntando aí, eu já diria que a gente está perto de 250, 300 crianças com Covid que a gente acompanhou, e até o momento, 0 óbitos na Santa Casa por Covid-19. Tivemos algumas crianças que foram para UTI, tivemos alguns casos que foram mais graves, tudo, mas até o momento, né, não perdemos nenhuma criança. Eu sei que experiências pessoais não contam muito, não né? contam muito, você tem toda a razão. São relatos anedóticos, mas é um número grande de casos, é uma casuística importante, né? Para poder dizer para o senhor a minha experiência, né, no consultório. Eu já atendi nessa pandemia toda aproximadamente 25 crianças com PCR positivo, e todas tratadas em domicílio. Evoluíram muito bem, né? Térmico, né? Então, nós temos uma evolução. E é o dado que as casuísticas que são publicadas mostram, né? São esses os dados. Obrigado, viu, doutor Marco? Obrigado a você, Sinara. Agora vamos passar a pergunta para o Giroto. Giroto, você gostaria de fazer que pergunta agora para o Safad? Boa noite a todos. É um prazer estar compartilhando essa mesa virtual aqui com o Safad, né, que é uma inspiração para todos nós pediatras. Obrigado, Giroto. A pergunta que eu vou fazer é voltada para vacina. Sei que a gente não tem muitos dados ainda, mas eu queria saber. Hoje eu acho que a gente já tem pelo menos 40 vacinas aí que estão em estudo clínico, pelo menos 10 em fase 3. Eu queria saber qual que é a tua expectativa. Quando começa a vacinação? Se a gente já tem alguns dados preliminares desses estudos em fase 3 de eficácia, e se essa velocidade com que está sendo desenvolvidas essas vacinas implica em algum risco. Acho que é essa a pergunta, porque acho que nós vamos só começar a viver normalmente de novo depois da vacina. Né? Bom, obrigado, Giroto. Obrigado pelas palavras e obrigado pela pergunta. Esse é um tema que é muito caro para mim, né? É algo que faz parte do nosso DNA de estudo, né? Que são as vacinas e caminha comigo há muitos anos. Eu já participei de vários estudos clínicos de fase 2, 3 e 4 em vacinas, né? A gente tem alguma experiência. Participei dos estudos com a vacina de influenza em 2009, né, com adjuvante. Participei dos estudos com a vacina de meningococo B antes do licenciamento. Já estudei vacina de rotavírus em fase 4. Enfim, estudo em vacina é uma coisa muito séria. Não é uma coisa simples, exige muita cautela, muita serenidade, né? Não se desenvolve uma vacina num espaço curto de tempo, a gente só está tendo essa... ainda não é uma realidade, né? Não pode dizer que conseguimos, mas a gente almeja conseguir isso em prazo recorde, muito em função, e aí eu vou voltar na pergunta do meu amigo Dair lá no início, daquilo que a gente tinha com os outros 2 coronavírus zoonóticos, com o SARS e com o MERS, porque a circulação desses outros 2 coronavírus motivou o desenvolvimento de vacinas. Então, quando surgiu esse SARS-CoV-2, a maioria das plataformas que está em desenvolvimento, ela simplesmente adaptou uma plataforma que já estava caminhando em desenvolvimento, que não tinha ainda sido licenciada nenhuma vacina, mas adaptou essa plataforma do SARS-CoV-1 ou do MERS para o SARS-CoV-2. Então, isso facilitou algumas das etapas que a gente não teve que atravessar. Mas algumas etapas, elas são necessárias. Então, eu vou dar alguns exemplos. Não tem nenhum dado de eficácia até agora, Giroto, nenhum. Eu tenho visto muita gente aí, não só político, hein, até mesmo alguns colegas dizendo que eu li o estudo e parece que essa vacina é bem eficaz. Eficácia é um desfecho que você vai mensurar olhando como objetivo a capacidade de prevenir doença. Resposta imune não significa eficácia. Resposta imune é imunogenicidade. Então, o que a gente tem já são vários resultados aí de fase 2, promissores, porque as vacinas desencadearam resposta imune em quem as recebeu, mas nós não temos para essa doença, Giroto, o chamado correlato de proteção,
que é o nível de anticorpos que uma vez que eu tenha, e um tipo de anticorpo que uma vez eu tenha, que eu possa dizer, eu estou protegido da doença. Como a gente tem para hepatite B. A gente sabe qual que é o nível de anti-HBS que eu tenho para me considerar protegido. Que a gente conhece para várias outras doenças, como doença meningocócica, que a gente discutiu agora há pouco. A gente sabe qual que é o título que eu preciso ter. Então, eu posso imaginar, pela característica da resposta imune, se aquela vacina vai ser efetiva ou não no mundo real. Nós não conhecemos para o SARS-CoV-2 esse correlato de proteção. Então, dizer que desencadeou resposta imune robusta em 100% dos vacinados é promissor, mas não garante que essa vacina terá eficácia. Outro aspecto importante, quando eu falar de eficácia, eu estou falando de eficácia para quê, Giroto? Para doença? Que tipo de doença? Doença confirmada laboratorialmente, de qualquer manifestação clínica, ou hospitalização por Covid, ou morte por Covid. Qual que é a eficácia que a gente está mensurando? Então, os estudos estão sendo desenhados para identificar proteção contra doença sintomática, ou seja, confirmada laboratorialmente e identificando os sintomas desses indivíduos. E a gente vai ter uma ideia dessa proteção. Outro desfecho crucial em vacinas é proteção contra a infecção. E eu não sei se isso é claro para todos vocês, a diferença de proteger contra a doença e proteger contra a infecção. Eu rapidamente fiz essa provocação quando eu falei de pertussis, que é uma ótima vacina para a doença e uma, vou dizer assim, não vou dizer péssima, mas uma má vacina para a infecção. Porque você toma vacina de pertussis, você provavelmente não vai ficar doente ou vai ter pouca chance, mas você vai ficar com a bordetela na tua nasofaringe e vai poder transmiti-la, né? Vacina de sarampo, por exemplo, é uma espetacular vacina. Rubéola também, porque quando ela funciona, ela te protege de doença e te protege de infecção. Você, Giroto, que é um rapaz jovem, seguramente não teve sarampo. Você foi vacinado e você já examinou vários pacientes com sarampo na tua vida. Mas você não tem risco de levar o sarampo para o teu filhinho de, sei lá, 4 meses, 5 meses que não foi vacinado ainda. Porque caso você tenha adquirido proteção da vacina, ela é o que a gente chama de proteção esterilizante. Ou seja, ela te garante imunidade que te protege de doença, te protege de infecção. Não imagino que essas vacinas de primeira geração terão capacidade de nos proteger contra a infecção. Acho que elas provavelmente, se tudo caminhar bem, vão ser vacinas que vão nos proteger de doença, que já seria espetacular nesse momento, prevenir hospitalização, etc. E outro ponto que eu queria comentar também aqui, é que eu tenho visto, e voltando no tema das escolas, né, que a Carol e a Sinara me trouxeram, muitas mães e colegas dizendo que eu só vou liberar meus pacientes para ir para a escola quando tiver vacina. Prestem bem atenção nisso, porque até o momento os estudos estão sendo feitos em adultos. Eles vão começar agora, e isso é importante, ampliar esses estudos para crianças. Então, se realmente der tudo certo e a vacina for licenciada num espaço aí de meses, ou talvez um ano, vão ser licenciadas nos grupos que elas foram estudadas, ou seja, adultos. Eu não me sentiria confortável em vacinar de maneira massiva a população de crianças sem que eu conhecesse as características da vacina nessa população, sem que houvesse estudos em crianças já terminados. Primeiro, porque eu acho que seria muito temerário, né, a gente ter esse tipo de abordagem. A resposta imune pode desencadear, às vezes, surpresas, né? A síndrome inflamatória multissistêmica é, de certa forma, uma surpresa, porque ela é muito mais fruto de uma resposta imune aberrante do que da ação do vírus per se. Então, temos que estar atento com esse tipo de ocorrência, com os estudos de vacinas, e lembrando que uma vacina que tem um evento adverso de, sei lá, 1 para 10 mil, num adulto,
ela pode ser perfeitamente aceitável, de acordo com o impacto que a doença traz nos adultos. Mas 1 para 10 mil em criança não é aceitável, levando em conta o impacto que a doença traz. Então, não necessariamente aquilo que tirarmos dos estudos em adultos, a gente pode imediatamente aplicar para as crianças. Eu acho que o perfil de segurança para decidir uma vacinação universal em crianças deve ser outro, e a expectativa é que tenhamos dados antes de vacinar. Então, são esses 2 pontos, Giroto, que eu queria destacar das vacinas. A gente tem que caminhar com muita cautela, entender direito o que a gente pode esperar dessas vacinas, cautela nos grupos a serem vacinados no primeiro momento. Seguramente as crianças devem ficar para uma etapa posterior da vacinação, né? Não são, em princípio, grupos prioritários, a menos que a gente as identifique como vetores de transmissão, que até o momento a gente não conseguiu documentar. E, por último, lembrar que começam a aparecer, ainda de maneira anedótica, mas começam a aparecer casos de reinfecção. E casos de reinfecção, se de fato forem, com o passar dos anos, frequentes, a gente já também, de novo, usando aí o exemplo do SARS e do MERS, parece que o SARS e o MERS protegiam por mais ou menos 2 anos aqueles que eram infectados. Se isso também ocorrer com o SARS-CoV-2, ou seja, depois de 1, 2 anos da infecção, você poder se infectar de novo, que é o que acontece com a influenza, a gente tem que tomar vacina todo ano para a influenza, não é só porque o vírus muda. Mesmo que não mude, se você pegar a influenza esse ano e o ano que vem for a mesma cepa, sem nenhuma diferença, a vacina não te protege mais. Então, a possibilidade da reinfecção, né, também mostra um cenário que antecipa, e aí foi a pergunta que o Verri me fez no início da fala, né, que eu imaginava para o Natal, para o Carnaval dele e tal. Eu acho que esse vírus vai ficar endêmico com a gente nos próximos anos, né? Claro que a gente aprendeu a lidar com ele já não mata como matava no início, a gente aprendeu uma série de estratégias terapêuticas que são eficientes, uso de corticoide em algumas situações, os anticoagulantes, as terapias de ventilação, isso diminuíram muito, né, a letalidade do vírus. A gente tem instrumentos hoje que nos ajudam muito a diminuir a chance de infecção, que são as máscaras, que a gente aprendeu e algumas medidas. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai poder lidar com o vírus de uma forma que traga menos danos para a sociedade, né, econômicos, sociais. Ninguém tolera mais certos, né, distanciamentos aí que ninguém aguenta mais, né, passar por isso. Então, a gente vai passar agora a conviver com esse vírus de uma forma com todas as lições aprendidas e que vai permitir situações intermediárias, não aqueles lockdowns tremendos que a gente teve, mas algumas medidas mais sensatas e inteligentes, né, que permitam esse tipo de convivência. Berre, eu posso fazer uma pergunta adicional a isso aí? Pode. Você pode tudo, pô. Vamos lá. Não. Marcos, duas plataformas chamam a atenção pelo desconhecimento que a gente ainda tem. O RNA e, paralelamente, o vetor que está sendo usado na Oxford. Como é que, porque são plataformas diferentes, nunca usadas, né, para humanos. Como é que você está vendo? No caso da Oxford, que usa o vetor, né, que é um adenovírus de chimpanzé, e a questão da RNA, que também não é usado em humano, né, só em animais. É um bom ponto, Odair. Vou dizer o seguinte, a de RNA mensageiro em particular, realmente é uma plataforma nunca utilizada em vacina alguma. As de vetores não replicantes, né, que são as plataformas utilizadas em várias das vacinas, né, Oxford, na vacina russa, tem uma vacina chinesa que usa também um adenovírus não replicante, na vacina da Johnson, enfim, tem uma série de vacinas que usam adenovírus, vetores não replicantes, e eles pegam um adenovírus. Alguns usam do chimpanzé, porque isso, teoricamente, diminuiria a chance de anticorpos humanos, né, contra o adenovírus, né, que prejudicaria a indução da resposta imune.
fazem uma deleção nesse adenovírus para que ele não se replique, né, no ser humano, pegam a informação genética responsável pela codificação da tal proteína spike, lá da periferia do vírus, né, da superfície, que é importante no ponto de vista de indução de anticorpos, e coloca essa informação genética nesse adenovírus. E aí você injeta o adenovírus no indivíduo, vamos dizer, ele incorpora aquela informação genética, passa a sintetizar a proteína spike e aí você produz os anticorpos. Esses adenovírus não replicantes, Odair, até tem uma experiência com vacinas, que é a vacina de ebola, mas vamos e convenhamos, uma experiência muito limitada, né? Num país com pouca vigilância, como são os países africanos. Então, eu acho que seu ponto é perfeitamente correto. Eu acho que essa é mais uma das situações que antecipa que a gente tem que ter, de fato, né, cautela, principalmente com essas plataformas inovadoras que foram ou não testadas ou até hoje pouco testadas em modelos de vacinas. Tem aí ainda vacinas que tem se falado pouco, mas são vacinas que são aquelas de proteína subunitária. Então, aí você não vai dar informação genética para sintetizar a proteína, você já vai dar a proteína pronta. Então, proteína subunitária com adjuvantes. Então, essa é a plataforma que Novavax está utilizando, a plataforma que Sanofi, em parceria com o GSK, está utilizando, e diversas outras companhias aí, que essa também é uma plataforma que é, de certa forma, já mais consagrada, que foi utilizada para HPV, para influenza, para outras vacinas, e que, teoricamente, suscitaria menos surpresas, né? A exemplo da plataforma da Sinovac, que é vírus inativado, também uma plataforma relativamente consagrada. Bom, a Lourdes parece que queria fazer alguma pergunta para você sobre vacina, Lourdes. Pois não, Lourdes? Temos ouvido muito bem com isso ainda. Marco Aurélio, eu queria realmente dizer da honra que eu tenho de estar participando com você hoje, tá? Como todo mundo já deu aí a sua tietagem, eu faço também, tá? E, na verdade, assim, uma pergunta que eu tinha para te fazer a respeito de vacina, você já respondeu, que é a faixa etária. Como não tem estudos em crianças, provavelmente, a hora que sair essa vacina, não vai ser a faixa etária prioritária. Por isso você já respondeu. Essa é a minha opinião. Muito provavelmente, não é? Eu vou fazer uma outra pergunta, não tem a ver com vacina. Na verdade, até teria uma pergunta com vacina, mas eu acho que não vou fazer, porque vai gerar muita polêmica. Você falou um pouco dessa reinfecção, e eu queria tocar no assunto desse novo surto que está aparecendo na Europa e na Ásia. Se já tem alguma coisa um pouco mais palpável a respeito desse novo surto. Se é o mesmo vírus, se é uma mutação, se esse surto está acontecendo em pessoas que não tiveram contato com o vírus ainda, ou se são realmente reinfecções, né? Então, é isso que eu gostaria de saber, se já tem alguma ideia, se Ótimo. é um novo vírus, se é uma mutação, se as pessoas que estão sendo acometidas agora, se elas já tiveram contato com o vírus ou se são pessoas virgens de vírus. Perfeito. Então, veja bem, Lourdes, obrigado pelo carinho e pela pergunta, muito interessante mesmo. Eu acho o seguinte, a gente, obviamente, está tendo o ressurgimento aí de atividade elevada de transmissão na Europa agora, né? Ela é bem recente. Acho que a Europa teve um comportamento epidêmico bem diferente do nosso, né? A gente teve um vírus que ficou com a gente aí um tempão num platô, né? Eles tiveram um pico, fizeram um lockdown muito mais impactante que o nosso, e com isso eles tiveram um time de circulação intenso mais reduzido, né? E depois a coisa diminuiu muito. Então, eu suponho que o percentual de infectados na população europeia, de uma forma geral, seja menor hoje que o percentual de infectados aqui no Brasil, vamos dizer assim, daqueles que já se expuseram ao vírus e já se infectaram.
Já foram identificadas variantes do vírus, a gente tem vários estudos de quem faz estudo genômico que identificou, então a maioria desses casos de reinfecção que foram documentados, que estão publicados, são poucos, mas a maioria deles mostra que havia uma certa, e era maneira de você comprovar que era uma reinfecção até, né? Havia uma diferença antigênica entre essas cepas. O que nós não sabemos ainda, Lourdes, é se essas mutações que estão ocorrendo, elas guardam alguma relevância do ponto de vista de indução de quadro clínico, para ser mais ou menos grave, e se tem alguma relevância para implicar no fato de que este seja o fator determinante da reinfecção. Aí eu vou dizer a minha opinião, eu acho que a reinfecção ela vai ocorrer independente da mutação. Acho que a mutação pode facilitar a ocorrência da reinfecção, mas é provável, né, que a resposta imune frente à infecção não seja definitiva para o resto da vida, não consiga conferir imunidade definitiva. Dure algum tempo e depois é possível que a gente tenha novamente suscetibilidade. Então, eu acho que a chance de reinfecção ela se dá por dois aspectos. Um, de fato, vamos dizer, por uma diminuição da resposta imune, do waning immunity, a despeito da indução de imunidade celular, que é o que garante longevidade. A gente não sabe a magnitude que essa imunidade celular pode oferecer em termos de proteção, em longo prazo. Isso, de fato, são conjecturas, só o tempo vai poder mostrar. Mas eu acho que isso exerce, vamos dizer, um papel independente, né, da magnitude da mutação. Eu acho que não é a mutação que está determinando exclusivamente essa chance de reinfecção. Então, eu acho que o que está acontecendo na Europa agora é simplesmente uma recirculação do vírus numa população que teve um parcial de infectados ainda relativamente pequeno dentro do universo e, portanto, o vírus ainda tem bastante espaço para circular lá, né? Ainda longe da tal imunidade coletiva que muitos apregoavam aí, que seria rapidamente atingida, mas que a gente está vendo aí que não é necessariamente assim e que tem vários fatores que podem estar implicados nisso. Então, se uma população toda ela usa máscara, usa as medidas de isolamento, a gente consegue diminuir a taxa de infectividade do vírus e, de novo, trazer o comportamento da pandemia para níveis mais limitados de transmissão. Se a população não usa máscara, etc., etc., e é uma população ainda, na sua grande maioria, suscetível, naive ao vírus, sem exposição prévia, aí, evidentemente, ele vai circular com maior intensidade no momento que a Europa inicia o seu frio, ambiente fechado, né? Umidade baixa, temperatura baixa, a gente sabe que isso facilita, né, o fitness do vírus, aglomerações em ambientes fechados, não dá para abrir a janela, como a gente faz aqui, a temperatura lá fica muito baixa, e isso vai facilitar, de fato, a transmissão. Ok, obrigada, Marco. Doutor Verri, eu poderia fazer uma pergunta de vacina também para o doutor Marco? Claro que pode. Doutor Marco... Não vai sobrar nada para mim. Não vai, doutor João, vai sim, porque eu estou bem curiosa, assim, agora. Despertou aqui os pensamentos. Nós temos visto que os pacientes que evoluem de uma forma muito leve ou assintomática da doença, muitas vezes não chegam a fazer títulos de anticorpos, apesar de terem PCRs positivos, né? O paciente faz, a gente tem o diagnóstico desse paciente, mas ele não faz título ou ele não chega a fazer a viragem sorológica, né? Ele faz IgM positivo, mas não faz a viragem. Então, a gente vê que é um vírus que ele tem uma imunogenicidade aí baixa, né? Ele não consegue aí induzir esse sistema imune a produzir anticorpos. E nós sabemos que as vacinas que nós temos aí contra vírus são vírus que, se as pessoas se infectam, elas passam de uma forma bem sintomática, que é o caso do sarampo, que é o caso da polio, que é o caso da catapora. Então, que são vírus tão agressivos que nos garantem, inclusive, uma imunidade duradoura, definitiva, se a gente contrai a doença, né? O quão promissora é essa vacina
de um vírus, né, que em mais de 80% da população causa formas leves e assintomáticas de doença, tendo em vista que, inclusive, pacientes que contraem o vírus, né, que adoecem por ele, não fazem títulos de anticorpos. É isso aí, né? Eu acho que essa experiência a gente tem visto muitos casos, principalmente os casos leves em crianças, que não são nunca acompanhados de soroconversão. Então, de fato, só lembrar que quando a gente fala de soroconversão, a gente está falando da imunidade que a gente tem possibilidade de medir nesses laboratórios que estão ao nosso alcance comerciais, né? E que não são os anticorpos neutralizantes, que teoricamente são aqueles que são associados à proteção. Então, quando você pede uma sorologia, um ELISA, um CLIA, etc., não é anticorpo neutralizante que você está medindo. São anticorpos que podem ou não se correlacionar aos anticorpos neutralizantes. E, de novo, né, a gente não tem ainda correlatos de proteção e nem sabemos se esses métodos atualmente disponíveis, né, se quando você diz que não houve soroconversão, se de fato não houve soroconversão, ou se a gente não tem, vamos dizer, metodologias suficientemente sensíveis para detectar, né, a produção desses anticorpos, etc. Então, isso também é algo que a gente tem a aprender. Mas eu diria que o comportamento desses vírus respiratórios guarda mais relação com essa possibilidade de que, de fato, a gente deve esperar uma resposta imune que não será definitiva. Essa é a experiência com os outros coronavírus. Então, com os coronavírus humanos, a proteção é limitada e você pode ter várias vezes na vida. Os coronavírus zoonóticos circularam, talvez não por tempo suficiente para grandes lições, mas também mostraram que depois de 2 anos havia uma queda de anticorpos. A influenza é assim. Os outros vírus respiratórios, de forma geral, são assim, muito diferente desses outros vírus que você comentou aí, que dão imunidade definitiva. Então, eu acho que é bem razoável a gente esperar esse tipo de comportamento frente à infecção natural, e se frente à infecção natural assim for, é bem provável que a resposta imune induzida pelas vacinas não sejam muito diferentes. Então, isso talvez implique na necessidade de, eventualmente, a gente precisar de doses periódicas da vacina. Então, não sei se vai ser todo ano, a cada 2 anos, a cada 5 anos. Isso também só o tempo vai dizer para a gente. O senhor acredita, então, que mesmo se for anual, é promissor, né? Porque minha essa resposta, eu só vou poder dar... meses, Essa resposta a gente só vai poder dar depois que a gente tiver a publicação dos estudos de eficácia. Mas minha opinião sincera, eu acho que sim. Eu acredito que essas vacinas que estão em desenvolvimento vão demonstrar um poder de nos proteger contra formas sintomáticas da doença, uma vez que a experiência com a infecção natural, de certa forma, mostrou isso, e quando comparamos a resposta imune das vacinas com a resposta imune de pacientes que foram expostos ao vírus, são respostas equivalentes, às vezes até mais robustas com as vacinas. Então, eu acho que sim, eu acho que as vacinas vão demonstrar poder de nos proteger de doença. O que eu só não sei é por quanto tempo. Obrigada. Agora eu gostaria de passar a pergunta para a Paola. Você gostaria de fazer uma pergunta? Boa noite a Paola. todos. Eu queria agradecer a oportunidade e a honra de poder estar aqui hoje com esse time maravilhoso e podendo fazer perguntas para um especialista na área. É sempre muito bom ouvir e aprender cada vez mais, ainda mais de uma doença que a gente sabe tão pouco, né? Muitas das perguntas que eu tinha pensado, vou ser sincera, foram respondidas. Que bom! Mas eu gostaria até, entrando na questão das vacinas, né, que também é uma das grandes perguntas dos pais, a questão da velocidade em que elas estão sendo desenvolvidas, a biossegurança delas, né? Eu acho que é uma das perguntas que muitos dos colegas devem estar ouvindo muito no consultório sobre a segurança, se as vacinas serão confiáveis. Claro que a gente sabe que ninguém está brincando de fazer vacina, né? Mas uma coisa que tem assustado a população é a velocidade em que as pesquisas foram feitas, né? Porque a gente tem a vacina, uma das vacinas da Merck, por exemplo, a de cachumbo, foi desenvolvida em 4 anos, e aí a gente tem desde o início
da pandemia até agora, várias vacinas já em pesquisa e várias em fase 3. E isso tem gerado muita dúvida e até desconfiança da população. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso. Eu acho que, de certa forma, eu comentei isso quando o Giroto me fez a pergunta. Eu penso sim como você, Paulo. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela, tem que ter dados bem robustos e, como eu já comentei, particularmente para algumas populações que não se mostraram tão vulneráveis assim, tão fragilizadas para esse vírus, aí a cautela tem que ser ainda maior, porque a gente tem que pesar, vamos dizer, o risco-benefício de realmente fazer uma vacinação em massa, né? Então, eu acho que a tendência é de fato ter o licenciamento da vacina, talvez com pouco prazo de acompanhamento, que não é o ideal, mas em função da urgência da pandemia, isso vai se fazer necessário. Mas eu acho que isso vai também nos mostrar alguns caminhos, e um desses caminhos é que eu acho que a priorização das estratégias de vacinação tem que contemplar os grupos mais frágeis e mais vulneráveis, né, de maior risco, que é onde esse risco-benefício vai se justificar. Então, eu acho que a ausência de dados mais robustos de segurança, de longo prazo, etc., só se justifica para fazer uma vacinação em larga escala para proteger esses indivíduos que são mais vulneráveis, né? Então, isso deve ser uma reflexão que a gente deve ter em mente aí na hora de estabelecer a alocação das doses, quais são os grupos que devem prioritariamente receber, etc. Agora eu vou passar para o João Luiz. Você reclamou no final, mas você é mais experiente aqui, então eu imagino que você tem aí muitas dúvidas também. O Safari, é um prazer estar nessa mesa aqui, pessoas tão gabaritadas. Você falou de vacina aí, acho que você esgotou o assunto, e eu tinha perguntas de vacinas para fazer para você, né? Ia perguntar sobre a monogenicidade das vacinas, sobre a eficácia das vacinas. Você já falou para o Giroto lá que não tem nenhuma perspectiva boa para a eficácia da vacina no momento. Não é que não tem perspectiva boa, a gente ainda não tem dados, mas eu particularmente acho que as vacinas vão sim demonstrar o poder de nos prevenir contra a doença, né? Eu tenho ainda assim alguma dúvida se elas vão ser capazes de prevenir contra a infecção. Isso que foi, vamos dizer, o que eu comentei. Eu sou um pouco mais cético em relação à capacidade dessas vacinas oferecerem proteção contra a infecção. Mas contra a doença, eu acredito sim, João, que essas vacinas são promissoras nesse sentido e têm uma perspectiva positiva. O que eu quis dizer é que São Tomé, a gente tem que esperar. A perspectiva de eficácia é positiva. Positiva. Tá. Henrique, posso fazer uma provocação? Deixa ele falar. Claro. Fazer uma provocação. Deixa o João terminar. Terminou, João? Como não sobrou quase nada da vacina para eu falar, eu queria que o Safadi falasse sobre as testagens. Né? Ótimo, esse é um bom ponto. Alguns testes point of care novos estão saindo por aí, de RNA, alguma coisa desse tipo, para ilustrar aqui o... Vamos lá, acho que é um bom ponto, João. Você lembrou bem, acho que é um assunto que a gente não teve oportunidade, talvez o único que a gente não teve oportunidade de discutir mesmo aqui hoje. É o que sobrou para mim. Ótimo, mas é um bom ponto. Vamos lá, né? Bom, primeiro, a gente tem testes virológicos e sorológicos. Entre os testes virológicos, são aqueles testes que são feitos com amostra do trato respiratório. Nasofaringe, saliva, lavado broncoalveolar, são várias maneiras, mas de forma geral a maioria é nasofaringe. E são provas de biologia molecular, que portanto detectam RNA viral, não detectam vírus. Então, se você amanhã contrai Covid-19, faz um PCR e vem positivo, e 5 dias depois, 15 dias depois, colhe um PCR de novo lá no seu nariz, e continua detectável,
isso não necessariamente, João, significa que você está transmitindo esse vírus a seus contactantes. Esse é um erro que eu tenho visto cometido com muita frequência. Então, as provas de biologia molecular, elas têm a capacidade de detectar o RNA viral e não nos dizer se aquele RNA viral que você detectou é de um vírus viável para transmissão ou se são fragmentos do vírus que ficaram ali e de um paciente que já não tem mais risco de transmissão. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Os testes sorológicos, e claro, os testes de PCR, eles se justificam na fase aguda. Então, se você quer saber se alguém está infectado, transmitindo o vírus ou com risco de transmitir, o exame que você tem que fazer para diagnóstico de infecção são os testes virológicos. Os testes de moleculares, ou agora já estão chegando no Brasil, vão começar a se tornar mais populares, mais acessíveis. Não sei se algum de vocês já trabalhou, eu já estou trabalhando com esse teste. Os testes antigênicos. E é também amostra do trato respiratório, só que não é um teste de biologia molecular. Não vai para o laboratório, ficar lá 24 horas. É antigênico. Você põe na plaquinha e olha na hora. Fica pronto em 10, 15 minutos. Tem menor sensibilidade, obviamente, mas tem a facilidade de te dar o resultado na hora. E tem testes rápidos, virológicos, moleculares. Que são testes de biologia molecular, mas que ficam prontos em menos de meia hora. Então, esses também começam a chegar no Brasil a partir de agora. Isso é espetacular, porque você tem um teste de alta acurácia, de boa sensibilidade, né? E que te permite fazer à beira do leito, no consultório, onde quer que você esteja. Os testes sorológicos, que medem anticorpos, e, portanto, obviamente, no sangue, IgM, IgG, eles não se prestam para o diagnóstico de infecção. Vocês não devem utilizar uma sorologia para saber se o indivíduo está, vamos dizer, se você tem um caso suspeito de infecção, não é a sorologia. As sorologias não se prestam adequadamente para isso. Elas têm baixa acurácia. A Sinara já colocou aqui que ela teve um monte de paciente que ela acompanhou e que nunca soroconverteram. Isso, de fato, é verdade. Então, elas têm baixa sensibilidade, a acurácia delas é ruim, de qualquer uma dessas sorologias. Elas são úteis para um diagnóstico retrospectivo, de eventual exposição prévia, né, ao vírus, para estudos de soroprevalência, né, e para outras finalidades. Lembrando que os anticorpos da classe IgM, eles, na maioria das vezes, não são detectáveis antes de uma semana a partir do início dos sintomas. E os anticorpos da classe IgG, de maneira geral, vão ser detectáveis a partir de 2 semanas do início dos sintomas e não antes. Então, se você colhe na fase aguda e vem um resultado negativo, não te adianta nada. Então, você está gastando o dinheiro do paciente, etc., à toa. Ainda um comentário em relação aos testes sorológicos, que são aqueles de ponta de dedo. Aqueles testes têm uma acurácia menor do que as sorologias que são feitas com sangue total, que vão lá para o laboratório, né? Então, esses de ponta de dedo, você tem que ter mais cautela ainda na hora de interpretar esses resultados, porque eles são testes que vão ser úteis para algumas situações, como eu disse, soroprevalência, exposição prévia, etc., mas que não se prestam para o diagnóstico de infecção aguda, né? E que têm uma menor sensibilidade que os demais métodos sorológicos que são feitos em laboratórios, como o CLIA, como o ELISA, etc. Então, eu acho que esses são talvez os comentários mais importantes aí em relação aos métodos diagnósticos. A sensibilidade do RT-PCR ainda varia entre 60% e 70%. Em nasofaringe é isso. Se for em lavado bronquioalveolar, é muito maior, mas isso na nasofaringe é em torno disso mesmo, João, correto. E esses outros testes rápidos que você falou aí? Os testes rápidos não moleculares, os antigênicos, eles foram pouco alvo ainda de experiência. Então, eles usam muito para validar esses testes pacientes que tiveram quadros diferentes daqueles descritos pela Sinara. Então, eles pegam pacientes adultos que ficaram
hospitalizados e que, teoricamente, você tem mais chance de detectar, né? Mas, de maneira geral, a sensibilidade deles é mais ou menos 80% da sensibilidade dos testes de biologia molecular. Então, eles têm uma menor sensibilidade. Ok, obrigado. Eu gostaria agora de, devido ao andar da webinar, um assunto que não ficou muito discutido aqui foi a síndrome inflamatória multissistêmica. Então, eu sei que tem dois, tanto o Giroto como a Carol, estão com perguntas para falar. Seria interessante, eu sei que tem vários pediatras interessados sobre o tema. Você quer fazer a pergunta, Carol, e o Giroto? Daí eu acho que seria interessante, daí ele poderia falar sobre a experiência dele na Santa Casa. A gente ficou com um pouco de dúvida em relação à síndrome inflamatória multissistêmica no primeiro paciente que a gente teve, que a gente acabou entrando no protocolo com ele, porque da SBP eles falavam só sobre como síndrome persistente. Então, a gente atribuiu, essa criança estava em bom estado geral, mas ele mantinha já 4, 5, 6 dias de febre, e se eu não me engano, os parâmetros de síndrome inflamatória estavam estáveis, mas ele tinha muita dor abdominal, então a gente acabou incluindo ele no protocolo pela febre persistente. Eu queria saber como é que vocês estão fazendo lá na Santa Casa, se vocês têm algum dado mais... Bom, como é que vocês estão conduzindo lá esses pacientes? Olha, Carol, muito sinceramente, assim, a gente ainda carece de publicações que possam servir, vamos dizer, de um guia único de tratamento desses casos, né? Então, se você pegar, por exemplo, o critério de definição do CDC, eles falam em 1 dia de febre, mais manifestações sistêmicas, mais provas de atividade inflamatória, ausência de outros diagnósticos e contato com um caso de Covid confirmado ou a detecção da infecção, seja por PCR ou, que na maioria a gente vê, por sorologia. A Organização Mundial da Saúde fala em 3 dias de febre, que é igual também nosso, né? Muito que os ingleses colocaram, que é um pouco mais conservador, vamos dizer assim, né? E acho que talvez tenha como objetivo que, se você coloca 1 dia de febre, realmente fica muito inclusivo o critério, né? E acho que você acabaria tendo que admitir em unidades de terapia intensiva e submeter a tratamentos agressivos, talvez uma quantidade enorme de casos que, no final, não iam ser casos efetivamente, né, dessa síndrome inflamatória. Então, a ideia de buscar um equilíbrio me parece sensata. Então, eu acho que esse critério de definição que foi adotado pela SBP e que eu concordo com ele teve esse objetivo, né? E a gente deixou claro até no documento que esse é um que nós vamos revisitar. Esses critérios de definição têm que ser revisitados, conforme a gente ter mais conhecimento sobre essa síndrome, né? Revisitar esses critérios para tentar burilar, para tentar deixá-los mais refinados, né? E com uma melhor capacidade. Mesma coisa o tratamento. A gente ainda não tem uma clareza de qual é o tratamento ideal. Então, muitos grupos, se eu for olhar a literatura, a maioria usa ou imunoglobulina endovenosa, ou corticoide, ou ambos, né, como drogas de primeira linha. Naqueles casos que você tem dedímero muito alto, alteração de coagulação, lembrar de usar os fatores anticoagulação, que são muito importantes, né? A gente teve um caso na Santa Casa, muito rápido eu vou comentar, se você me permitir, Luiz, eu sei que já claro, por favor. Tempo, mas é rápido. É uma menina que chegou para nós com hemiparesia. Uma menina de 8 anos, chegou hemiparética, né? E a ressonância mostrou diversos fenômenos tromboembólicos, e ela tinha sorologia positiva, os pais tinham tido Covid, né? Então, os fenômenos tromboembólicos são importantes, né? Claro, não só no sistema nervoso central, mas eles são a gênese também no endotélio, em nível capilar, no pulmonar, cardíaco. A gente tem manifestações, uma pleiade muito grande de manifestações desta síndrome. Então, sempre tem alguma particularidade que vai motivar o uso de uma ou outra medicamento, uma ou outra droga, né?
naqueles casos que se comportam Kawasaki-like, Kawasaki incompleto, etc., com lesão de coronária, você vai lançar mão do uso do AS, né? Não pode esquecer do uso do AS em dose anti-inflamatória no primeiro momento, né? A gente tem usado 50 por quilo, 30, 50 por quilo, e depois a dose antiagregante plaquetária, né? Até que você tenha clareza em relação à repercussão coronariana, né, nessas crianças. Nos casos refratários, são aquelas crianças que você utilizou a imunoglobulina, utilizou o corticoide, que persistem com febre, a literatura tem sugerido o uso dos inibidores de interleucina, né? Então, o anakinra, eles falam muito na literatura estrangeira, só lembrando que o anakinra não está nem licenciado no Brasil, né? Não é nem disponível, né? Que é um anti-interleucina 1 específico. O anti-interleucina 6, né? Que é o tocilizumab, esse sim disponível, mas que também a experiência ainda é muito limitada, não há uma clareza se de fato são medicamentos benéficos nessas situações, então a gente tem pouca experiência em pediatria, são medicamentos muito caros, né? Então a gente tem que ter ainda necessidade de mais dados aí. Antibiótico terapia endovenosa, a gente tem sugerido, a gente faz isso lá na Santa Casa, Carol, no início, porque muitas vezes é difícil de distinguir um choque tóxico, uma sepse dessas crianças que chegam mais graves. Então é prudente você fazer uma antibiótico terapia empírica até que você tenha clareza em cartar esse diagnóstico nessas crianças, né? Investigar com exaustão a parte cardíaca, então os marcadores de injúria miocárdica, etc. Então, troponina, BNP, não deixar de realizar um ecocardiograma nesses pacientes, né, para acompanhar a ocorrência de lesões. Tudo isso, vamos dizer, é algo que a gente está acumulando experiência, e se você procurar uma publicação que mostre uma diretriz, um guideline, não tem nem mesmo nos Estados Unidos isso. Cada um mostra a sua experiência. Em 80% dos casos eu usei imunoglobulina, em 50% eu usei corticoide, em tantos por cento eu usei as duas, enfim. É isso que a gente tem hoje e é o que a gente tem feito. Os nossos casos, a gente tem dado preferência para aqueles casos que preenchem critério, né? E que são casos que você vê, vamos dizer, com quadro de apresentação similar a Kawasaki, tudo, a gente tem dado preferência para a imunoglobulina, né? E nas demais situações onde talvez você tenha mais uma apresentação inflamatória, eventualmente você usar o corticosteroide, naqueles casos mais graves de choque, a gente usa o corticosteroide, né? Metilprednisolona tem sido a droga de escolha. A imunoglobulina a gente usa 1 a 2 gramas por quilo, né, de infusão endovenosa. A metilpred, a gente nem às vezes faz pulso, agora na maioria das vezes não, a gente entra com dose já de 1 a 2 miligramas por quilo por dia, né, até que você tenha, e depois vai reduzindo. Muitas das crianças a gente manda para casa ainda tomando corticoide, ainda tomando esses medicamentos contra coagulação, então exige um acompanhamento. A gente não tem clareza ainda do impacto em longo prazo e de sequelas. Os estudos parecem sugerir que principalmente sequelas cardíacas são algo que a gente tem que estar atento, né, nessas crianças, para acompanhar e para a gente ter uma ideia correta aí do que acontece, né, em longo prazo com essas crianças que foram alvo desses quadros, né? Eu queria me intrometer na conversa um pouco aí. O Safadi, no Brasil, quantas síndromes dessas já? Então, eu comentei há pouco, João, eu não tenho dados dessa semana para te passar, mas a última vez que eu falei com o grupo do Ministério, que aliás é um grupo muito sério, muito competente, um grupo técnico que está aí trabalhando exaustivamente aí para fornecer esses dados, a gente tinha 380 casos notificados no Brasil inteiro ao Ministério da Saúde. Giroto, parece que teria outra pergunta para ser feita, que o Caio encaminhou para você. Não, eu acho que o Marco Aurélio contemplou as dúvidas todas. Acho que o maior desafio nosso mesmo, do ponto de vista de tratamento, é aquele paciente que preenche critério para síndrome inflamatória multissistêmica,
mas não tem um quadro grave. Foi o que aconteceu com esse caso que a Carol falou. Ele tinha todos os critérios, mas o que a gente usou como critério para tratar foi tempo de febre. A gente botou um tempo limite lá de mais de 7 dias e a gente fez imunoglobulina e em 24 horas ele estava febril. A gente teve a mesma experiência, viu, Giroto? A gente teve uns casos exatamente assim também. É aí que tem uma lacuna que a literatura não é muito clara. Então, espera ter gravidade ou não? Esses critérios, eles não falam em gravidade, né? Eles falam em envolvimento de 2 órgãos, né? E provas de atividade inflamatória alteradas, né? Eles não falam não é necessário ter gravidade, né, para caracterizar como síndrome. Aliás, caracterizar como síndrome sim, mas para fazer... para dar imunoglobulina, tá, tão pouco. Ele classifica como moderado a grave, né, para fazer. Aí não tem dúvida quanto a isso, mas aquele quadro leve, que a gente fica em cima do muro, faz ou não faz. Esse caso a gente ficou até na dúvida, a gente pensou bem no Kawasaki mesmo. Então, uma janela terapêutica... mesma experiência nossa, a gente tem exatamente essa mesma impressão. Deu 7 dias, vamos fazer e... É isso aí, é isso mesmo. Mas tá, Jorge, acho que as dúvidas que o Breno mandou foram essas que já foram respondidas aí pela pergunta da Carol. Obrigado. Agora eu teria aqui umas 3 perguntas que o pessoal mandou aqui pelo chat. Uma seria a seguinte: com a tua experiência, Sato, como irão ficar os imunossuprimidos por doença ou por droga? O senhor acredita que serão vacinados? Na verdade, eu acho que a gente vai ter que ter alguma experiência nesses grupos e algumas vacinas elas são possíveis de serem aplicadas e outras não, né? Vai depender do tipo de vacina. Então, por exemplo, a gente tem uma vacina que é inativada e que, teoricamente, é uma vacina que pode perfeitamente ser aplicada no imunossuprimido, né? E, num primeiro momento, a exemplo do que a gente tem com outras vacinas, você não vai ter dados de eficácia em imunossuprimido. Não adianta imaginar que isso eu garanto para você que nós não vamos conseguir. Você não vai ter poder suficiente de análise para ter como mensurar eficácia de uma vacina num grupo de imunossuprimidos, que é um grupo pequeno, que provavelmente nem ainda foi incluído nesses estudos, né? Então, a gente vai, provavelmente, quando for vacinar esse grupo, vacinar sem ter dados de eficácia, seguramente. Acho que só aí, baseado em alguns dados de segurança. Mesmo em vacinas que a gente já está grande tempo lidando, a gente não tem conhecimento. Exatamente, é isso aí. Isso já é complicado fazer. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui do Dr. Marcelo. Se a eficácia for desconhecida ou menor que 80%, eu acho que ele está referindo à vacina. O que mudaria nas medidas preventivas comportamentais e sociais, como distanciamento e uso de máscara? Eu acho que mudaria. Eu acho que uma vacina que, vamos dizer, 80% do quê? 80% para prevenir hospitalização, 80% para prevenir qualquer forma de doença. O objetivo primário é esse. Eu acho que com uma vacina que der 80% de chance de prevenir doença, vai ter um impacto brutal assim, no comportamento da doença e vai permitir, de fato, uma mudança aí na situação que a gente vive e traria um benefício brutal, né? Se tiver 80% de eficácia para prevenir contra qualquer forma de doença, eu acho que seria espetacular. Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? A OMS já fala 50%, seria 50%. Seria aceitável para qualquer doença, para qualquer forma de doença. Se você imaginar que a influenza é 60, dependendo da faixa etária, 60, 67. Às vezes até menos, né? Em idoso até menos. Então, quer dizer, a gente estaria bem aceito. Posso fazer uma pergunta em relação a isso? Rapidinho também. Marcolino, é isso que eu queria perguntar. A gente está vivendo, não é uma doença como a varicela, como outras doenças que a gente já teve. Nós estamos vivendo numa pandemia, tá? Um pouco, talvez, diferente a situação do que fazer uma vacina para outras doenças. Nós estamos vivendo uma pandemia. Nesse caso, uma eficácia, mesmo que seja baixa, não seria suficiente nesse momento, pelo menos para diminuir o risco de contaminação, de contágio? Porque é uma situação diferente do que fazer uma vacina para outras doenças. Sem dúvida, eu acho que isso aí é o que faz, vamos dizer, a gente
colocar, a própria OMS colocou isso, né, que seria aceitável índices como 50%, que normalmente não são índices aceitáveis para as vacinas, de uma forma geral, né? Então, os estudos são desenhados para as vacinas desempenharem uma eficácia de 70%, 80% como mínimo, mas dentro desse cenário, 50% seria aceitável, sim. Se nós contarmos se a gente contar aqui agora quantos infectados são no Brasil atualmente? Confirmados, né, João? 50 milhões. 5 milhões. 5 milhões confirmados, né? Você pode multiplicar por 5. Pelo menos por 5, eu acho. Com uma eficácia de 50%, acho que a imunidade de rebanho já está feita. É isso aí. Tem um número, viu? Se permitir, VR, tem um número interessante. O Brasil tem estados que tem 100 mil casos para 1 milhão. Exemplo, Roraima. Para ter uma ideia, na Europa, você pegar a Itália, tem 5 mil para 1 milhão de casos. Ou seja, é bem provável que a gente tenha, seguindo o teu raciocínio, né, Marco? Já condições imunes para uma população muito grande nos locais. Quer dizer, na verdade, aonde nós demos menos assistência, eles estão mais protegidos porque devem ter conseguido. Deixa eu aproveitar para fazer uma perguntinha rápida. Só um comentário, Odair. É isso aí mesmo, né? No estado de Maranhão, a gente teve também os estudos de soroprevalência mostraram em alguns locais lá no Maranhão 45% de positividade nos estudos de soroprevalência, mas claro que em Manaus, né? Mas claro que isso foi acompanhado, infelizmente, de um caos, né, no sistema de saúde que gerou muita mortalidade em alguns locais, né? Que era o que a gente gostaria de ter evitado. Mas é isso aí, teu raciocínio está perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa que é junto da vacina. Em 2009, uma das empresas que produziu a vacina de forma muito rápida acabou mudando o adjuvante e nós tivemos na Europa muitas reações em função desse novo adjuvante. Ou seja, na pressa de fazer uma vacina influenza eficaz, num curto espaço de tempo, um dos fabricantes mudou o adjuvante. Esse é um risco que a gente vai continuar tendo, não vai? Você se refere na vacina de 2009, né? Uma das vacinas usou um adjuvante que era, de fato, novo, e um tempo depois foi verificado que essas populações vacinadas de alguns grupos etários, de alguns países, tiveram um aumento do risco de narcolepsia, né? Em algumas populações. Interessante, essa vacina foi feita no Brasil, né? O Brasil fez bilhões de doses e aqui nunca foi observado esse efeito da narcolepsia. Então, é algo até hoje não muito bem esclarecido, mas, de fato, isso é uma demonstração do que mostra que alguns eventos adversos, se são muito raros, eles não são percebidos nem nos estudos de fase 2, nem mesmo nos de fase 3. Porque se você tem um evento que acomete, vamos dizer, 1 para cada 20 mil, e que seja um evento adverso grave, como é a narcolepsia, você tem nesses estudos de fase 3 hoje, mais ou menos 30, 40 mil sujeitos incluídos. Se é 1 para 20 mil, você vai ter 2 casos. E aí, vamos dizer, você não tem muitas vezes condição de identificar num primeiro momento. E aí só quando a vacina é implementada num programa de larga escala que você vai ter oportunidade de identificar esse evento adverso. E provavelmente vai ser a nossa situação, né? Provavelmente exatamente, vai ser a nossa... Por isso que a vigilância pós-licenciamento, como a gente chama, que é uma farmacovigilância, é fundamental para a identificação de eventos adversos mais raros que não puderam ser detectados nas fases preliminares, como foi, por exemplo, a intussuscepção com a vacina de rotavírus na década de 90. Vocês devem estar lembrados. Bom, eu acho que assim, está muito bacana, foi muito interessante, mas devido ao andar da hora, que acho que a gente precisaria terminar. Tem um recado aqui para você do Glauco, que fez residência comigo, dizendo dos tempos de bandeira Glauco paulista. Da bandeira paulista. Opa. Beijo grande, Glauco. Feliz de ter notícia tua. O Glauco foi residente junto comigo aqui na Unicamp. Sujeito espetacular. Um grande abraço. Bom, muito obrigado.
Eu queria agradecer a agradeço. todos. Eu acho que foi muito produtivo. O pessoal participou bastante. Eu acho que foi muito interessante que teve um platô de assistência o tempo todo que eu pude ver aqui. Então, o pessoal ficou interessado o tempo todo. Acho que foi Turma está com fome agora, né, Verri? Não, acho que amanhã todo mundo trabalha, né? Na realidade. Também. Né? Sabe? Quando é presencial, depois tem um jantar, a gente acaba ficando mais, mas a gente sabe que online a gente tem um teto aí, né? Já estamos aqui há 2h10 já falando, né? Então já faz bastante tempo já. E foi interessante, foi tratado todos os temas que a gente tinha proposto. Eu acho que foi dada uma visão interessante da patologia, da doença. Eu acho que aqui a gente ficaria, como tinha conversado com o Odair, antes, na hora do almoço, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui vários dias, como vai ter o congresso agora, a SBIM, no final de semana, vai ter a Sociedade Brasileira também de Pediatria, também provavelmente você vai tratar todos esses temas lá também, né? Então, muito obrigado a todos os meus companheiros, muito obrigado, Safadi, pela sua disponibilidade, por você poder vir aproveitar aqui um pouco o nosso papo de Campinas, tá bom? Agradecido a todos. Tá bom? Beijo grande em todos. Obrigado. Uma alegria estar com vocês. Fiquem Fiquem bem. bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.